Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo dizia que não estava perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Nosso Deus e soberano Pai, é um tempo que cada episódio que vemos aponta o fim. Cada acontecimento que vemos é a Bíblia se cumprindo, é as profecias se cumprindo. E quando um eleito vê essas coisas, ele apenas levanta as mãos e lembra daquela passagem das Escrituras. Quando ver estas coisas, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Estamos vendo exatamente o que está acontecendo, os cumprimentos das profecias. Senhor, como nós pregaríamos numa noite como essa, como os pastores se colocariam diante do seu rebanho e pregariam a mensagem de ânimo, de encorajamento, e que tudo está muito bem, e que a coisa ainda vai rolar por muitos anos, e que eles fiquem tranquilos, que eles irão criar os seus filhos, e que vai haver excelentes professores nas escolas, e que as igrejas vão se incendiar, cheias do Espírito Santo, que os problemas morais terminarão, tudo vai ser resolvido. Senhor, ele seria um grande mentiroso, negando as Escrituras para o dia e para a hora. O que devemos dizer para o nosso povo é se preparar, como o Senhor preparou antes da sua saída, lá em São Mateus 24, ele preparou os seus, que os acontecimentos viriam. E hoje nós estamos sendo preparados, hoje nós estamos sendo advertidos para ver os acontecimentos que está bem ao redor. E nós pedimos ao Senhor, como homem eu posso expressar todas as verdades da Bíblia e falar toda a história desses acontecimentos e nada acontecer. Mas se o Espírito Santo colocar uma palavra em seu coração, isto fará a diferença a partir de então. Quando o Espírito fala,
quando ele adverte. Então, como disse o profeta, você pode chamar um homem de pecador a vida inteira, ele olhar em seu rosto, olhar em sua cara e dar risada. Mas quando o Espírito Santo te chamar de pecador, de mentiroso, de adúltero, o quadro muda. Senhor, fala conosco nesta noite. Esperamos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria que depois nós lêssemos Judas a partir do verso 11. Eu quero trazer um pensamento nesta noite para quem está presente aqui e também para aqueles que nos acompanham através do nosso canal. O mundo de então é representado e falado como dias de Noé. O Senhor disse, como foi nos dias de Noé. O Senhor disse, como foi nos dias de Sodoma. Então estão aqui esses dias. Olha para as pessoas, a expressão do rosto delas, olha para a maneira que elas se vestem, olha para a maneira que elas estão se comportando, e você verá os dias de Sodoma. Tá? Só que quando Deus terminou com o velho mundo dos dias de Noé, que até então perdurava 2000 anos, tinha apenas 8 pessoas. 8. E aonde foram os demais? Agora, tinha 8 para sair, tinha 8 para passar por cima das águas, tinha 8 que foram guardados da morte. E não é um tipo dos judeus, não é tipo dos gentios. Tinha 8. Se você vivesse nos dias de Noé, você ia encontrar muita gente, tal como hoje, tão religiosa como hoje. Mas a verdade é que elas não preencheram os requisitos que Deus exigia para estar livre do dilúvio. Então, uma geração toda, 8. O mundo de Sodoma e Gomorra, que representa o mundo hoje, saíram 3. Agora vamos perguntar, antes que o dilúvio caísse, Deus tirou um, que foi Enoque. Um saiu. Então nós esperamos o que do nosso tempo? Parece que um discurso sinistro para amedrontar as pessoas. Não, nós estamos citando escrituras. Se você crê na Bíblia, é isso. Tá? É isto. Então a situação não pode ser boa. E simplesmente, com toda certeza, vai piorar muito. Muito. Tá? Nós estamos numa escalada de perversidade. Estamos numa escalada de incredulidade. Agora, quando você lê Paulo falando que a apostasia viria nesse texto que nós lemos, apostasia não é tornar-se um tirano. A apostasia não é se tornar um homem criminoso. A apostasia é apenas não crer mais. É isso. A pessoa está apostatada, mas ela continua religiosa. Ela está apostatada e crê que ela está bem. Esse é o problema. A apostasia, quando as pessoas caem no engano. A apostasia é chamada de engano. Elas estão fora, mas continua com o espírito religioso.
Isto é apostasia. Apostasia não é a pessoa degradada. Pessoas que saem e voltam no seu vício e voltam à sua antiga vida de pecado, mas a maioria que se apostata, apenas elas continuam na igreja. Elas continuam na igreja, mas continuam apostatadas, porque não crer mais. E quero dar uma soma para vocês. Noé, ou seja, Moisés, eu quero que vocês notem bem os caminhos que estou entrando nessa noite. Moisés, quando ele foi libertar o seu povo, Moisés não estava preparado, não era a hora. Porque se fosse a hora daquele povo sair, Moisés agia diferente. Ele não ia matar aquele egípcio. E não ia se tornar um foragido, um fugitivo. Então, o povo não estava preparado. Se o povo não estava preparado, então Deus tinha que tirar Moisés do meio deles. E o Senhor tirou Moisés do meio deles e levou para um lugar distante, uma outra nação, uma outra gente. E Deus manteve Moisés 40 anos ali. Até que um dia, Moisés já não esperava nem sequer mais voltar entre os hebreus, quando o Senhor se apresenta a Moisés no Monte Horebe, para receber a comissão. Mas quando Moisés está recebendo a comissão para voltar, tinha um grito lá no Egito. Tinha um grito desesperador. Eles eram escravos agora. Eles estavam vivendo os horrores de um rei tirano, que era Faraó. Agora, mesmo assim, Deus equipou Moisés com sinais, equipou Moisés com um irmão para falar, ser o porta-voz dele, deu um Josué para ficar ao lado dele. Ele deu uma equipe para Moisés, e Moisés chegou no Egito, e não falava nada, a menos que ele ouvisse o Senhor falar, ele transmitia aquilo. O Senhor Jesus, quando chegou aqui, ele não fez absolutamente nada. Ele só fez o que o Pai mandou. Ele só falou o que ele ouviu do Pai. Entenderam? Aí aquele povo sai do Egito, não sai? Mas a grande pergunta é: eles entraram? Eles saíram. Mas eles não entraram. Não entraram. Você quer saber onde está isto? Deus tirou aquele povo do Egito e pôs diante da promessa. Eles viram a promessa. Deus os levou em um ponto que eles enxergaram Canaã. Você fala, que maravilha! Então eles viram a glória de Deus. Não, eles viram gigantes. Eles viram gigantes. Eles viram 7 nações poderosas que estavam vivendo naquela terra. Mas lá estava a terra. Deus tirou a mim, a você, do velho mundo, e mostrou a terra para nós. Agora você, quando entrou na terra, você viu o tamanho do problema que tinha, o tamanho do problema que você está enfrentando. O tamanho do problema que enfrentamos hoje. Mas é a terra, a mensagem é a terra, a mensagem é a promessa.
A mensagem é a casa de Deus, mas está diante de nós. Mas será que Moisés teve medo? Porque ele comissionou 12 homens para ir lá. Será que Josué teve medo? Eles tinham a palavra do Senhor. Eles tinham a palavra. E eles conheciam a Deus por experiência. Não conhecia Deus lendo um jornal, ou lendo uma matéria teológica de algum doutor em teologia. Eles conheciam a Deus face a face. E sabia que Deus era poderoso para limpar aquela terra. Era só dar um passo e entrar na terra. O resto era com Ele. É só você tomar a Deus em sua palavra. É só você resolver fazer a coisa da maneira que deve ser feita, e Deus tomará conta do resto. É só isso. É só ter posicionamento. É só ter decisão. Essa é a mensagem, esta é a Bíblia. Aqui está o Senhor, esta é a promessa. Então esta promessa é para mim, porque eu tenho recebido isto. Eu vou tomar isto. Eu vou enfrentar este gigante. Eu vou enfrentar esta situação. Eu vou assumir esta causa. Eu vou ser um cristão como nunca. E você verá Deus sair na dianteira. Você vai ver o que é pelejar uma peleja contra o inimigo. Coloca Deus diante de você. Coloca Deus na sua causa. Mas não coloca tentando uma ajudinha para Ele. Coloca e confia. E você verá o que vai acontecer. Aí eles comeram. Ué, se a terra... Se o fruto da terra era bom, a terra era ruim? Seu demônio, diabo encarnado, o fruto da terra era bom. Eles ficaram entusiasmados quando viram o fruto da terra. Aqueles 12 espias trouxeram. Come, prova para você ver o que a terra é. Prove esta mensagem. Prove ver o que ela é. Não fique rodeando ela. Não fique tateando. Seja decisivo. Seja corajoso. Será que o se orar Deus responde? Não. Será que se orar Deus responde? Não, não responde não. O será aí está expressando o quê? Dúvida. Será se eu for nos cultos, todos os cultos na igreja, Deus vai me abençoar? Não vai. Agora se vocês disserem, eu vou porque Ele vai me abençoar, eu vou orar porque Ele vai me dar, Ele irá te honrar. Só a maneira de expressar já diz que está dentro de você. Eu acho que essa igreja precisa de um pastor como eu mesmo, meio louco, sabe? Desse jeito mesmo. É assim que funciona. Vai ser assim, minha gente. Vai ser desse jeitinho. Não vai ser diferente. Ou é Deus por nós, ou a gente morre, perece. Então, a terra era... O fruto provou que a terra é. Você prova por aquilo que você é. Certo? Você não pode ser uma pessoa ruim e produzir um fruto bom. Pode. Há uma contradição nisto. O que você é prova pelos frutos que você produz. Se a terra era uma terra de gigante, mas os frutos eram excelentes. A terra era boa. Agora, vai lá e tome dele. Vai lá e tira da mão dele. Ele é poceiro. Você sabe que ele é um poceiro? Você sabe que ele é um invasor?
que ele é um intrometido, que ele entra na sua casa e bagunça com a sua família, coloca pessoas doentes, coloca um contra o outro, manda o seu filho para um canto, manda o outro para o outro lado, ninguém se entende mais. Por que tem esses alvoroços, essas rebeliões? É para ver como você irá se comportar diante de tais situações. Como nós vamos nos comportar? Nesta hora aqui, neste momento, a situação é essa. Se você olhar, a gasolina, o álcool está caro demais, você vai no mercado, não importa, essa praga não vai melhorar, vai ficar pior. O dia que você não tiver mais nada para comer, tem alguém para pôr comida na sua mesa. A não ser que você seja um incrédulo, um aventureiro, mas se você crê, Deus te honrará. Agora veja uma coisa que eu vou dizer, eu só estou entrando na coisa, para mostrar que eles saíram, comeram da terra, e provaram que eram incrédulos, provaram que eles eram nulos, eram vazios, era nuvem sem água, é isso que eles eram, era mancha nas festas de caridade, como disse Judas, é isso que eles eram. Agora, você tem que saber, preste muita atenção, que esse povo saiu do Egito, através de um profeta. Você tem que saber que este povo bebeu da substância mais dura do deserto, da rocha. Temos que saber que esse povo comeu um alimento que não nascia da terra, não plantava, mas Deus mandava do céu. Tiveram toda essa experiência, não tiveram? Viram o pilar de fogo. Era a deidade. Viram a nuvem, era o mesmo pilar de fogo em outra forma, tá? E eles negaram, mas continuaram indo em direção à terra, continuaram na mensagem, morreram sem Deus. Morreram apostatados, morreram debaixo da nuvem, morreram bebendo da rocha, morreram comendo maná e perdidos. Eu creio que o Espírito Santo está falando bem na frente das minhas palavras no seu coração. Isto é a apostasia. Isto que é apostasia. Então, a gente não tem que apenas vir à igreja. Isso não resolveria. A minha, a sua, a nossa vida tem que manifestar a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Agora escute uma coisa. Deixa eu tomar isso aqui. Deixa eu ver. Foi bom. Eu ia trazer uma matéria aqui. Foi bom não trazer que eu ia acabar demorando para encerrar. Olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Aquele mesmo pilar de fogo que Israel viu, é o mesmo que eu vi. Portanto, então, eu vou ser responsabilizado muito mais. A mesma nuvem que os cobria no sol escaldante, e eles ficavam refrigerados debaixo da nuvem, foi a mesma que eu vi.
a mesma água que eles beberam. E aquela rocha, disse Paulo lá em 1 Coríntios 10, que aquela rocha era Cristo. Eu bebo desta rocha. Você percebe o nosso posicionamento? Eu bebo desta rocha. Agora, tudo isso eles tiveram para ir parar no inferno. Tudo isso eles tiveram. Eles não entraram. Saíram e não entraram. Porque eles eram vazios de Deus. Era descendência? Era. Quem que era o pai deles? Jacó. Quem foi o pai de Jacó? Isaac. Quem foi o pai de Isaac? Abraão. Nem tendo por pai Abraão, Isaac e Jacó, eles entraram na terra. Para você ver só que dependia de algo maior do que uma descendência terrena. Eles dependiam de eleição. Dependiam de ser predestinados. Vou tomar 2 textos só nessa noite aqui. Porque quero falar, mostrar e abrir este assunto, e não vou atropelá-lo não, porque isso está moendo a minha alma já faz tempo. Só que tem uma coisa, eu quando vejo uma coisa, eu sou um cão de caça. Eu vou atrás até que eu obtenha aquilo, eu não paro. Você tem que ser um cão de caça. E ir atrás daquilo. Eu fui criador da raça perdigueiro. Deixa um perdigueiro farejar uma perdiz para você ver só. Se você não liberar ele para ir pegar aquela caça, ele tem uma parada cardíaca, ele morre. Está nele aquilo. Tem que estar em você. Ou eu tomo isto ou eu morro. Mas é isto que eu desejo. Isso tem que estar no homem que tem o Espírito de Deus. Eu quero citar o parágrafo que eu vou ler, o 100. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Quando Moisés veio, ele não poderia ter tomado a mensagem de Noé, tampouco poderia Moisés ter tomado a mensagem, ou Noé tomando a mensagem de Moisés. Tampouco poderia Josué ter tomado qualquer de suas mensagens. Veja, cada um. Isaías não poderia ter tomado de outro. Cada mensagem é para aquela era. Cada mensagem é para aquela era. Esta mensagem é a mesma que Umbanda pregou. Com a diferença que o William Branham não está aqui. Com a diferença que o William Branham, ele teve só uma comissão, como Eliezer teve. Eliezer tinha uma comissão, colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou: eu vou na casa, sim, de uma moça que é sangue de Isaac, que é uma parente de vocês, e eu vou trazer esta moça para casar com meu senhor. E Abraão pegou e disse: vai e mostre tudo quem eu sou e que o meu filho é. Vai lá e apresente para aquela moça e a família dela. Então tomou os criados e os camelos e viajaram e pararam na casa de Labão, casa de Rebeca, que era irmão de Rebeca, Labão. Pararam lá. Tem uma coisa muito importante. A oração de Eliezer foi respondido
pela a Rebeca. Eliezer fez uma oração e ela respondeu a oração. A oração que o irmão Brana fez para que uma noiva aparecesse, você é a resposta daquela oração. Somos a resposta da oração, somos a resposta da mensagem de irmão Brana. Ele vai lá e apresentou. Se ele fosse uma pessoa meio desanimada, parava no meio do caminho e disse: como é que eu vou apresentar isso? Ele descarregou seus camelos e começou a mostrar: meu senhor tem isso, tem isso, tem isso, é um dos homens mais ricos do Oriente. E foi mostrando que Abraão ficou riquíssimo. Depois que Jeová mudou o corpo dele, ele ficou riquíssimo. E mostrou quem era o marido dela. Ela creu. A palavra de Eliezer era tão boa quanto a de Abraão. A palavra de Eliezer era tão boa como a de Isaac. Ela não estava ouvindo Eliezer, ela estava ouvindo Isaac. Ela estava ouvindo exatamente aquilo que ele tinha recebido. O que o profeta recebeu é o que nós estamos ouvindo. É real, é verdadeiro, não é mentiroso. Esta palavra é poderosa para te levar ao encontro do seu esposo. Veja como isso funciona. O William Branham falou, mas não é bem assim. Vá chupar prego, cara. Vá fazer alguma coisa na vida, mas pare de falar besteira. Ele foi o homem que Deus pôs a palavra na boca dele. Então aquela moça creu em quem? Creu em Eliezer. E teve o seu marido. Você crê no profeta e você tem o seu marido, tem o seu esposo. Ele soube apresentar, ele soube chegar e dizer assim, na casa de Rebeca, dos seus irmãos, seu pai e sua mãe: olha aqui, isso aqui é da casa do meu Senhor, eu sou o representante dele. E quando pediram para aquela moça decidir, ela não teve dúvida: eu vou. Deixou a casa de seus pais e foi. Você deixou a casa de seus pais? Você deixou a sua velha religião? Você deixou o seu povo? Você deixou parentes? Você deixou amigo? Você deixou o velho homem lá do outro lado do abismo para um novo homem aparecer, uma nova mulher aparecer para casar com Isaac, para casar com o Senhor? Você acha que Isaac ia casar com a Jezabel pintada? Você acha que Isaac ia casar com uma mulher que brinca com a serra circular de manhã e ganha da serra? Casar com a natureza infernal? Aquela moça tinha doçura, aquela moça tinha beleza, aquela moça portava a mensagem do homem que tinha enviado. Você tem beleza, você tem pureza, você tem a natureza de quem passou a mensagem para você, e você se apresenta diante dele com a natureza, não a velha, mas aquela que ele entregou a você. Agora ele viu beleza, viu humildade na moça, ele viu caráter acima de tudo nela, porque o homem, o mensageiro, foi buscar uma moça que tivesse essas qualidades. E como era, deixa eu ver se é isso mesmo, e como era em que, e com a era em que estamos vivendo, quando esta palavra
é interpretada. Deus declarando esta palavra e fazendo a palavra para essa era viver, dando interpretação a ela disto. Isso é Deus em Cristo manifestando. Está vendo? Porque Cristo é a palavra, e quando a palavra é manifestada, isso é Cristo em cada era. Então, quer dizer que o mesmo Jesus que esteve na terra em carne e osso, o mesmo Jesus que falou como um homem, ele não escreveu um livro, ele não precisava, ele era o livro. Ele falou precisamente a palavra. Esse mesmo Jesus repete na sua segunda vinda a mesma palavra da primeira vinda. A palavra falada, a palavra que sai da boca de Deus, tem que sair da boca do eleito. A palavra que sai da boca de Cristo saiu dos seus apóstolos na primeira era. Agora ele vem encerrar o tempo na sua segunda vinda. A palavra dele tem que ter uma boca para falar, tem que ter uma voz para ecoar, tem que ter alguém para viver, tem que ter alguém para assumir, tem que ter alguém responsável, tem que ter alguém para ser genuinamente cristão. Ter o privilégio de ser um cristão, não manufaturado, um inventor de ideias, não, mas um cristão que nasceu de novo. Caiu sobre mim, caiu sobre você, ser um crente verdadeiro. Amém. Que a raridade. Aleluia. Eu não sou pastor porque eu quis. Nasci numa família toda destroçada. Você não é um crente porque você quer. Você não manipulou isso, não inventou isto, não manufaturou isto. Algo muito maior falou na sua alma, falou dentro de ti. Algo grande, poderoso, capaz de te mudar. Te convenceu que você não é daqui, que você é de lá. Te convenceu que você passou da morte para a vida. Te convenceu que você é uma nova criatura, que você vive num outro reino. Tem que ter algo para falar na sua alma, para trovejar aí. Tem que ter algo para soar aí dentro. Os sinos da bem-aventurança começar a soar, o Espírito Santo, fazer essa campainha soar, e você descobrir que você não é essa carcaça desprezível. O mundo está no inferno que está, porque nunca reconheceu uma pequena igreja que caminha sobre a terra, que ninguém nem sabe sobre ela. Foi Deus que esteve em José. O caráter de José tipificou Cristo exatamente. Ele nasceu no tempo de todas as grandes igrejas, ali com seu pai. Nós nascemos no tempo das grandes igrejas. Seus irmãos aborreciam, porque ele era espiritual. Ele tinha visões, podia interpretar sonhos, e seus irmãos o aborreciam sem causa. Se essa não foi exatamente a razão por que aborreceram Jesus. E note, ele foi amado por seu pai, assim foi Jesus, vendido por quase 30 moedas de prata, como Jesus, lançado num fosso, numa cova,
supostamente estando morto, exatamente como Jesus tirado e posto numa prisão, exatamente como Jesus na cruz. Então foi enviado à casa de Faraó e se tornou à destra de Faraó, exatamente como Jesus ascendeu à destra de Deus. Quando José deixava o palácio, trombetas soavam, e todo joelho tinham de se dobrar. José está vindo. Assim, quando Jesus deixar o trono e retornar, a trombeta soará e todo joelho dobrará. Você sabe que estou falando aqui numa mensagem pregada em 64. Você sabe que capítulo 5 de Apocalipse ele deixou o trono. Quando ele deixou o trono, ele veio abrir a palavra e mostrar as trombetas soando. As trombetas que soaram nas 7 eras foi revelada dentro da mensagem. Em um só dia, em uma semana, foi mostrado que as trombetas que estavam escondidas foi reveladas a nós, e ficou uma única trombeta para ser soada, que é a 7ª, para reunir Israel, os 144.000, mas tem o 7º selo, é a própria pessoa de Jesus Cristo. A trombeta, a 7ª, é Cristo para os judeus. O 7º selo é Cristo para a noiva. Se você ler o 7º selo, é uma repetição de 6. O profeta não acrescentou nada no 7º selo, a não ser repetindo todos os selos, porque Jesus foi revelado naqueles 6 selos. No 7º ele repete, porque é Ele mesmo. É Ele mesmo. Então, quando ele desceu do trono e tinha um livro na mão. Ele não veio sem um livro, ele conquistou. Como Jeremias voltou do cativeiro, e lá no portal da cidade, tinha lá uma escritura, que aquilo era dele. Ninguém conhecia, ninguém sabia, mas Jeremias, quando voltou, foi lá no portal da cidade, e tomou um pergaminho e disse assim: olha aqui, ó, isto me pertence. Quando eu fui para o cativeiro, eu comprei, eu pesei a moeda, e lavrei um alto para o meu primo Ananel, e aqui está, isto é meu. Quando ele voltou, chegou no portal da cidade, amém, tomou o livro e disse: isto é meu, estão voltando do cativeiro, isso pertence a mim. E tomou aquele alto e começou a ler. Tudo pertencia a Jeremias. Ele tomou esta palavra, começou a ler. Tudo pertence a esta igreja, tudo pertence a esse povo. Foi revelado que essa herança é nossa, esta terra é nossa. Amém. Ele esteve em Davi, quando Davi foi rejeitado por seu próprio povo de ser rei. Subiu o monte e olhou para trás sobre o Monte das Oliveiras. Quando estava sendo excomungado de seu próprio povo, subiu o monte e olhou para trás sobre a cidade e chorou. Dali a 800 anos, o filho de Davi se assentou no mesmo monte, chorando, porque foi rejeitado em sua própria cidade. E disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes teria eu pairado sobre ti, como uma galinha faz a sua ninhada,
mas tu não quiseste. Estão vendo? É Cristo em toda geração. Foi Cristo em Davi. A Bíblia disse: Moisés deixou os tesouros do Egito e os prazeres e riquezas do Egito. Teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Ele seguiu Cristo no deserto, que era a coluna de fogo. Isso bem era o Logos que saiu de Deus, era Cristo ungido. Aquele Logos que andou no deserto estava em Moisés. E aquele Logos que estava em Moisés foi transferido para Josué. E Josué entrou na terra e tinha uma espada na mão e um companheiro de confiança que era Caleb, que a história é longa e bonita. E aquele homem, um dia um filho de Caleb, lutou tanto, brigou tanto, que a espada e a mão dele se tornaram uma, se fundiu na mão dele a espada. Você luta tanto, você busca a Deus, você luta tanto, está tão perto de Deus, e numa luta tão árdua, que você se funde nesta palavra, como a palavra se fundiu na mão daquele guerreiro. E Davi, e Abraão, e Samuel, era Cristo, uma estação diferente, porque Cristo é a palavra, e eles estavam vivendo naqueles dias, vivendo Cristo no Antigo Testamento, o pilar de fogo, que guiou Israel, guiou Paulo na primeira era, sabemos disto, e vem exatamente em nosso tempo. Você pode imaginar, pode pensar, calcular e pensar o que você quiser, esquadrinhar a mensagem, mas se aquele Logos, que é o pilar de fogo, não estiver aí dentro, ainda você está perdido. Porque o profeta William Branham tinha pedra angular. Se de Moisés passou para Josué, se de Cristo passou para Paulo, e no final das eras, Cristo vem sobre William Branham, para ele manifestar o ministério do Filho do Homem. Se você disser que aquilo era apenas um dom do irmão Branham, que Deus deu, um dom carismático, você ainda é um incrédulo. Porque era a pessoa de Cristo manifestando através de William Branham. Agora, William Branham é morto, Moisés é morto, e quem passa agora a comandar é Josué. William Branham é morto, quem passa agora no comando da palavra tem que ter alguém para ter a mesma pedra angular, para ter o mesmo pilar de fogo, ou seja, o mesmo Logos que saiu de Deus, estava em Moisés, estava em Josué, estava em Paulo, em William Branham, esse mesmo pilar de fogo, esse mesmo Logos tem que estar nela, para ela manifestar a Jesus Cristo. Ela tem que falar como Ele falou, ela tem que manifestar o que Ele é. Não vamos manifestar uma religião, vamos manifestar o que Ele é. Deixa eu adiantar agora, vou ler um último parágrafo aqui. O que se quer fazer é examinar as Escrituras e verificar a hora em que estamos vivendo.
Então, o que deve estar aqui nesse tempo e ver se Deus faz isso viver e ser manifestado. Esse é um desafio, não é? Quero ler letrinha por letrinha como o profeta pregou, como está traduzido na nossa língua. O que quer fazer é examinar as Escrituras, é verificar a hora em que estamos vivendo, e então, o que deve estar aqui, nesse tempo, e ver se Deus faz isto viver e ser manifestado. Então, essa é a coisa que nós temos a correta interpretação da palavra. Agora, Jesus, quando ele veio, disseram: nós temos Moisés. Ele disse: se tivesses conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. E eu digo, se você conhece o ministério do sétimo anjo, você conhece a Cristo. Eles disseram: nós temos Moisés. Nós temos Moisés como nosso pastor, profeta, nosso guia. Ele disse: se vocês conhecessem Moisés, vocês teriam me conhecido. Se esse povo conhecesse o ministério do sétimo anjo, não teria dúvida que eles conheceriam a Cristo. Se eles não conhecem a Cristo, porque eles não conhecem o ministério do sétimo anjo. Não vou chegar aonde eu gostaria, mas vou dar só uma palavra a respeito disto e vou passar a falar sobre esse assunto na escola de domingo. Veja bem, o que eu vou falar está aqui na mensagem 70 Semanas de Daniel. Só uma aberturazinha dela. Eu não quero cansar quem está me ouvindo. Os pentecostais rejeitaram a mensagem. Até que este nome tornasse um opróbrio nas igrejas. Ser pentecostal hoje significa ser mundano. Tá? É só você ver o quadro. Mas aquilo foi uma era passada. Mas teve que nascer um povo dentro da mensagem. Tiveram que comer, tiveram que viver os longos 30, 40 anos dentro da mensagem, para depois rejeitar e cair na apostasia. Eles não deixaram de ser religiosos. Eles não deixaram de andar em direção à terra de Canaã, mas ninguém entrou. Eles não deixaram de ser, entre aspas, cristãos. Eles não deixaram de servir a Deus em uma igreja, porém mortos. Da onde eles estavam? Debaixo do pilar de fogo. Da onde eles estavam? Comendo desta palavra. Onde eles estão hoje? Rebelado. Por isso que o ano de 77 completou-se 70 jubileus. Está no livro de Gálatas isto. Não vou ler o texto porque não dá tempo. Deus tratou com os judeus 1900
454 anos. Deus tratou com o gentil 1954 anos e encerrou em 77. Aí sabe o que o Senhor faz? O tempo de Deus terminou em 77, não tenho dúvida. Porque está lá no livro de Gálatas que eu estou falando aqui. Está aqui na mensagem também. Jubileu 70. Deus trouxe uma extensão do tempo, chamado tempo emprestado. Um tempo, por isso que a Bíblia diz, e o tempo não será mais. Então, 77 foi o tempo de Deus, e Deus abriu uma pauta. Deus fez o quê? Tirou Moisés do Egito e deixou 40 anos fora. Eles não saíram do Egito na data da promessa, que eles seriam escravos 430 anos. E saíram de lá com 430. Você fala, mas então a Bíblia não se cumpriu? Se cumpriu. Exatamente, Deus terminou o tempo dele, preste bem atenção, Deus terminou o tempo no Egito exatamente com 400 anos. Os demais foi só sofrimento. Os demais foi só escravidão. Deus terminou em 77. De lá para cá, só sofrimento, só escravidão. Mas lá no Egito, tinha um homem que não conhecia Moisés. Mas quando Moisés chegou, ele se identificou com Moisés, se alinhou com Moisés, que era Josué. Lá dentro do Egito, tinha uma geração, dentro do Egito, de 20 anos para baixo, que não conheceu Moisés e saíram e entraram na terra. Tá? Então aquela geração saiu, caminhou no deserto, Deus sustentou aquela geração, eles morreram separados de Deus. Está se repetindo a história. E está se repetindo bem debaixo dos nossos olhos. Não vê quem não quer. Quando você vê alguém desencorajado, que não tem vontade de mais adorar, olha, ele faz um esforço para vir na igreja, como arrastar uma torada, ou arrastar uma tora, empurrar um caminhão na lama. Ele só vem na base da manivela, e vem só mesmo para pôr a cara aqui e dizer, olha, eu estou aqui, viu? E volta para casa. Nada de Deus nesta pessoa. Ele não vem na linha de um verdadeiro adorador. Ele não vem assim, diz, eu vou lá, e o pastor vai pregar, e a igreja vai cantar, eu vou adorar, e o Senhor vai falar comigo, vai tratar comigo, eu vou ser abençoado, eu vou na linha de adorador lá. Eu vou. Hoje é domingo. Se der tempo, voa. Você pensa que se você tivesse que conquistar um homem para você casar, como que você faria? Você ia chegar o dia inteiro bem descabelada, nem o dente escovava. Você chegava diante dele assim, com a cara que dormiu 12 horas. Você chegava diante dele, mal vestida, sem tomar banho. Esse homem dizia assim, não vai dar não. Isso aqui vai ser um problema na minha vida, nem banho esse bicho toma. Então, ele não vai querer nada com ela, que ela não se asseia. A mulher, quando está interessada no homem, ela vai atrair o homem pela própria natureza feminina dela, e em si ela se cuida. Quando você vem para a igreja, você já vem no espírito, você já vem para adorar, você já vem para louvar o Senhor,
Você faz uma limpeza? Você vai traduzir para o espiritual isso? Você vai tomar um banho? Você vai vir bem vestidinho, bonitinho? Ou vai vir de chinelo de dedo assim, ó, arrastando aqui dentro da igreja? Você tem uma camisa só, mas aquela é de eu ir no culto. Eu tenho só um paletó, mas eu tenho só uma gravata. É para ir no culto. É guardar para aquele dia. Vem de qualquer jeito. Você não está afim de servir a Deus, não. Não está afim. Assim acontece no espiritual. Você vem com desejo, com vontade, com gozo, com prazer. Você pode enfrentar, às vezes, dias chuvosos, dias frios ou dias quentes. Mas você sabe que quando chegar no lugar de adoração, se você estiver no Espírito, não tem frio, não tem calor, não tem chuva, não tem gente, não tem nada. Você esquece tudo e entra na presença dEle. Isso faz de você uma pessoa que encontrou com Ele, que teve uma experiência com Ele. É igual... Eu até falei para o irmão Adalto aí, eu quero um nome de cada pessoa que pega a mensagem na igreja, a partir da próxima remessa que já está vindo, já me avisaram que está vindo. Quero ver quantas pessoas estão lendo a mensagem. Eu vou policiar essa coisa, eu vou investigar isso, porque tem 10 mensagens lá, tem um pacote lá que está ali parado. Eu quero que coloque a mensagem na mão de cada um. Dá por família. E já não lê dando na mão de cada um por família, ninguém vai ler mesmo. Já está ruim para ler um só, pegando a mensagem, agora dá uma mensagem para 3, 4 numa casa. Aí não sai nada. Põe na mão de cada um. Tá? Só que todos que pegar a mensagem, ele vai marcar o nome. Porque eu sei que ler desinteressadamente não tem muito resultado. Mas pior de tudo ainda é não ler. Isso é pior. Então vocês percebem, aí fala que em 77 houve uma queda. Olha que tem muito mais gente fora da mensagem do mundo do que dentro da mensagem, muito mais. Houve escândalo no Brasil, escândalo ao redor do mundo, que em 77 não aconteceu nada, eles não entenderam, eles não foram examinar. Tá? Quando Noé entrou na arca, aqueles 7 dias nos traz uma mensagem, não traz? 7 dias de porta fechada. Acabou. Está vendo só? Ao fanático lá dentro. Está vendo só? Está lá. Está cozinhando os miolos lá. Porque um calor terrível, a arca betumada, numa gota d'água sequer caía. Quando Noé entrou na arca, era para ter terminado. Aí o profeta fala, 7 dias, chama-se a longanimidade de Deus. Deus, sabendo que ninguém seria salvo, mas deu aquele espaço para ser salvo. Deus, sabendo que ia ficar pior, mas deu um espaço, desde 77 até agora. Tá? Então eles tiveram oportunidade. O que aconteceu? Eles avançaram ou voltaram? Eles voltaram. Estou contente porque eu estou aqui. Porque você está aqui. Porque você reconhece quem você é. Primeira coisa, conheça você mesmo. Aí você saberá a quem você está servindo. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor. Eu ia ler São Judas, mas vamos deixar para domingo isto.